Boa tarde, meus amigos. Bem-vindos ao PoliciCast, um projeto do Blitz Digital. Eu sou o Major Aguiar e hoje nós estamos aqui com mais um programa sensacional com um convidado especial. Não é isso, meu amigo Olavo? Exatamente. Meus amigos, tudo bem? Boa tarde. Eu sou o Olavo Mendonça. Bem-vindos ao nosso programa aqui, PoliciCast do Blitz Digital. E hoje nós temos um privilégio de termos um convidado super especial, que é o Tenente Adriano da Polícia Militar. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde a todos que nos assistem aí. Antes de qualquer coisa, uma honra estar aqui junto com os senhores, podendo dividir um pouquinho da minha experiência. Excelente. O Tenente Adriano é um policial extremamente experiente. Trabalhamos juntos em algumas ocorrências bem complicadas, nos tempos da Rotan, inclusive, que é um grupo de policiamento tático daqui do Distrito Federal, bastante reconhecido pela sua produtividade e sua proatividade. E o Tenente Adriano tem uma carreira sensacional e vai compartilhar com a gente aqui um pouquinho dessa sua experiência. Meu amigo, quando é que você decidiu ser policial? Vamos lá. Eu sempre falo nessas entrevistas, nessas oportunidades, eu começo a contar lá dos anos 80, talvez, porque tudo surgiu há muito tempo. Eu ainda era garoto, na adolescência, eu tinha de 13 para 14 anos, quando eu coloquei na minha cabeça que seria policial militar. De forma breve, isso se deu por quê? Como em vários estados, posso dizer que em todos os estados, em todos os locais, o único braço do estado presente em todo e em qualquer lugar é a Polícia Militar. Pode não ter um hospital, mas tem uma viatura da Polícia Militar andando ali. E nos anos 80 não era diferente. Eu morava em comunidades no Rio de Janeiro. Ah, tu é do Rio. Sou do Rio de Janeiro, nasci lá. Meus pais são de Minas. Aí no 6º filho, nós somos 9. Minha mãe grávida do 6º filho. Eles entenderam que na vida rural não daria para criar os filhos. E aí apresentaram o Rio de Janeiro como uma terra de oportunidades e tal. E então eles foram com 5 filhos. Minha mãe grávida do 6º, e depois tiveram mais 3 filhos, dentre os quais eu. E como toda pessoa que chegava nova e pobre no Rio de Janeiro, ocupava as comunidades. E não foi diferente com a minha família. A primeira comunidade que nós moramos foi a conhecida comunidade do Jacarezinho, né? Ficou famosa aí no ano passado por aquelas operações lá no Rio. Polícia Civil lá do Rio. Exatamente. Então foi a primeira comunidade que nós moramos. Depois nós ocupamos algumas outras, moramos em alguns outros lugares, né? Morro Agudo, Rosa dos Ventos, Tinguá, Vila de Cava. Falar os nomes, porque de repente tem os amigos do Rio de Janeiro assistindo aí, vão se identificar. O nosso programa também tem um público bem legal que acompanha a gente lá no Rio de Janeiro. Pô, que legal, que bom. E aí, eu cresci, meu pai bastante rígido na criação, deixava a gente ali brincar na rua e tal, mas sempre supervisionado. E todo domingo levava a gente para a igreja. Então a gente cresceu com essa formação religiosa que ela acaba trabalhando muito a nossa moral, né? Os nossos valores. E por mais que eu tivesse amigos ali na comunidade, eu acabava não me submetendo ao que eles se submetiam. Porque desde aquela época é muito comum os traficantes aliciarem, principalmente os menores de idade, né? Todos sabem por quê. A legislação para o menor é bem mais branda. E acaba que trabalha naquilo que a gente tem, todo ser humano tem, que é o desejo por ter coisas. E ali os garotos acabavam entrando, seja por conta de um tênis legal, na época de uma televisão, estavam lançando os videogames ainda, tinha o Turbo Game, aqueles Atari. A nossa geração. A nossa geração. Entendedores entenderão. Aí a gente revela a nossa idade. Os caras não acreditam, mas o joystick só tinha um botão. E já era complicado, né? E às vezes a gente empolgava e ele quebrava, né? Aí falei, poxa vida, muitas vezes a gente tirava o joystick e ficava só na tecla ali mesmo da placa. Então, assim, movido por esses desejos, acabava que alguns colegas ali menores de idade se davam a traficar, a fazer aquela entrega, o corre ali pelo tráfico. E a sentença sempre foi a morte. Então, quando dava algo ruim, seja ali porque a polícia tomou a droga do garoto, ou porque ele perdeu, ou porque ele vacilou mesmo, ou porque ele quis dar uma desperta ali em cima do traficante, acabava que... É porque o crime ele não perdoa, né? Diferentemente da legislação,
o crime não perdoa o crime contra ele próprio. Exatamente. A punição dentro das comunidades criminosas é bem mais severa. E assim, hoje talvez seja mais divulgado, mas na verdade isso já acontece há um bom tempo. E eu via isso, né? E esses caras eram temidos, esses traficantes, e cooptavam os jovens, os adolescentes e tal. E eu acabava vendo muitos colegas meus que às vezes jogavam bola no final de semana, morto numa viela e tal. Isso pra mim era muito pesado. Mas eu via também uma viaturinha que chegava lá, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, comandada pelo Cabo Ari, um bigodão igual do Major Aguiar ali. Um coldre ali, caído de lado. E quando essa viatura chegava, esses caras que a gente temia, esses traficantes ali, não ficava um. E aí eu comecei a mirar neles o meu desejo de futuro. Eu falei, poxa, um dia eu quero ser policial igual militar. Eles. Quero ser policial militar. O cara que põe medo do bandido. Exato. Eu quero ser o cara que o bandido tem medo. Que é uma longa tradição da PM. Exatamente. Eu não sei por que bandido tem medo da polícia militar. Faz bem, né? Eu acho que é porque a gente trabalha bem. Trabalha bem, né? Não dá colher de chá. Não dá colher de chá, não alivia. Nós realmente somos comprometidos com a causa. E assim, mais ou menos então nessa idade de 13, 14 anos, aí eu perdi um colega que foi muito marcante, porque ele cresceu praticamente comigo, o Alex, a gente chamava ele de gordo. É porque ele era muito magro. Aí naquela época a gente podia fazer bullying que não dava nada, né? Hoje em dia é tudo mais complicado. Então ele era muito magro, a gente chamava ele de gordo. E a gente jogou bola, teve um quadrangular lá e tal, e o nosso time ganhou. E aí ele pagou pra mim lá um Simba com pão francês e mortadela. Pra gente que tinha restrições financeiras, mas não era sempre que dava pra comer. Então foi um momento de muita felicidade pra mim. E isso foi no sábado, e no domingo eu o vi no chão. Isso ali me marcou muito. E esse assassinato dele foi pelo quê? Foi pela questão de droga? Ele era do movimento? Na verdade ele tinha sido cooptado também. Aí agora exatamente o motivo eu não sei, se ele ficou devendo alguma coisa, não sei, mas era um garoto muito alegre, muito sorridente, muito feliz, que infelizmente o crime ele tinha quantos anos? O levou muito cedo. A gente era mais ou menos da mesma idade, se ele fosse mais velho que eu, no máximo 1 ano. Então se eu tinha 13, ele devia ter uns 14 anos, muito garoto. Você vê, né, que o crime não perdoa nem adolescente, criança. Não tem esse papo de ECA, né? Não, tem não. Estatuto da criança e do adolescente, medida por lá, a pena é sempre severa. E é complicado, e executada né? rápido. Que esses garotos que crescem nesse cenário, às vezes vão ser policiados por garotos que estão crescendo num cenário em que nada pode, que tudo é bullying, que tudo é punido. Então, assim, é bem complexo. Eu confesso aqui, só fazendo um parênteses, que eu tenho receio do futuro por conta de todas essas coisas que nós estamos relatando aqui, mais algumas. Mas enfim, antigamente a gente era criado da mesma forma, né? Que o bandido ali era na rua do mesmo jeito, no mesmo ambiente. Tudo. E cada um escolhia seu caminho. E cada um escolhia o seu caminho. Que também, praticamente, hoje funciona quase que do mesmo jeito, né? Acaba que hoje tem muita gente, E como é que você foi parar na PM? O primeiro concurso que você fez foi para uma polícia que não foi a do DF. Que não foi a do DF. Então, assim, né? A gente saiu de Minas, foi pro Rio. Do Rio, viemos para Brasília. Logo após meu pai falecer, porque os meus irmãos mais velhos, uns tinham vindo aqui por conta do exército, foi transferido para Brasília, outros vieram por conta desse irmão para fazer concurso aqui, entraram no corpo de bombeiros e tal. Como eu era o mais novo, eu fiquei com minha mãe e meu pai. Meu pai não vinha porque ele era pastor evangélico lá e tinha nessa época já uma comunidade grande que ele pastoreava, e ele ficava assim receoso de deixar a comunidade evangélica ali que ele pastoreava e vir para uma nova cidade. Mas enfim, com o falecimento dele, foi uma morte natural, não foi homicídio, não foi nada, foi uma morte natural, morreu de infarto. Os irmãos decidiram que a gente tinha que vir para Brasília, e nós viemos morar em Brasília. E desses que vieram antes, uma irmã minha era casada com um policial militar do estado de Goiás, Sargento Moisés Marques. E eu terminei o ensino médio aqui, antigo 2º grau, e tinha esse desejo, né, já desde a adolescência, de me tornar policial militar, mesmo porque na época eu nem conhecia Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Penal, acho que também nem existia, né, Polícia Judiciária. O que eu conhecia era a Polícia Militar porque era o que eu via.
E esse desejo em mim nasceu dessa forma. E aí, chegando aqui, assim que eu completei os 18 anos, terminei o ensino médio, não abri o concurso da PMDF, mas abri o concurso da PM de Goiás para lotação no entorno sul, em Lusiânia inicialmente, que era o batalhão, e tinha umas companhias ali em Valparaíso, Céu Azul, Cidade Jardins e tal. Cidade Ocidental, na verdade, Cidade Jardins era uma subcompanhia do Valparaíso. E abriu esse concurso, meu cunhado falou, olha, Adriano, você que tem vontade de ser policial militar e tal. Abriu o concurso, na época eram só 35 vagas, foi o primeiro concurso de nível médio para lá. E aí eu fiz e tive a grata oportunidade de estar entre os aprovados, passei em todas as etapas. Fui fazer o curso em Goiânia, o curso era na cidade de Senador Canedo, me formei lá, vim para Lusiânia. Como minha classificação tinha sido relativamente boa, eu pude escolher a cidade em que eu gostaria de trabalhar e escolhi Valparaíso, porque esse meu cunhado morava lá, com minha irmã. Então, escolhi a cidade de Valparaíso e lá eu trabalhei. Isso foi em 96 para 97, trabalhei até o ano de 99, quando eu fiz o concurso para a Polícia Militar do DF, que também foi o primeiro concurso que exigia ensino médio, e vim para o DF em 99, me formando em 2000 aqui. Excelente. Não, e quando você chegou aqui na PMDF, imediatamente você já começou a trabalhar, aquela questão toda, depois do curso de formação. Você já sentiu uma diferença ali das duas corporações, né? Eu senti uma diferença grande, porque assim, vamos primeiro... Vamos por partes. Vamos por partes. A teoria do Jack. No Valparaíso, na época que eu trabalhava lá, primeiro, quando eu entrei na polícia, a gente não tinha nem 10 anos de Constituição. Tinham 8 anos de Constituição só. Estávamos nos adequando à nova Constituição. A cidade ali do Valparaíso, no entorno, a gente não tinha fórum, nós não tínhamos mal uma delegacia que nem delegado tinha, e tinha essa companhia da Polícia Militar. Então, assim, a forma da gente trabalhar era aquela que tinha que resolver o problema. Porque a gente não tinha outros recursos. A gente praticamente era o Estado. E só. E só. Não tinha quem recorrer, né? Não tinha... Ou a gente resolveu, ou a gente ia ter um problema eternamente ali. Então a gente tinha que resolver. E eu fui formado assim. Fui trabalhar com policiais antigos. O último concurso tinha ocorrido, acho que há uns 10 anos. Então quem tinha menos tempo no Valparaíso tinha aí por volta de 12 a 15 anos, porque não tinha muito novinho lá não. Então eu fui forjado por esses policiais que são anteriores à Constituição. Então assim, aprendi muito, mas também vi muita coisa que hoje não caberia. E a gente acaba participando de algumas coisas e tal. Não vem ao caso a gente estar comentando aqui. Não vem ao caso. Questão de tempo e local. Sim, sim. E aí, quando eu vim para Brasília, a minha primeira ocorrência foi um show no setor de clubes norte. E aí a gente estava apoiando o policiamento lá fora. E aí o comandante falou, olha, tá tendo muito furto e roubos a veículos, é um evento grande. Era um show do Paralamas do Sucesso, salvo engano. Já denota o tempo. O tempo, tem um bom tempo. E aí eu fui trabalhar lá e tal. E acabou que teve uma situação em que eu só ouvi um policial atrás de um camarada correndo e falando, ladrão, 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 pega o cara. E aí eu olhei, vi o cara correndo, o policial correndo e ouvi um disparo. Tom. E o policial caiu. Eu falei, rapaz, matou o polícia. E aí eu não pensei duas vezes, né? O camarada correu na minha direção, eu acabei efetuando 2 disparos ali também. Um acertou ele ali de raspão, ele caiu, consegui prender. Aí depois eu fui entender o contexto. O camarada correndo, ele foi jogar a arma, ele estava armado realmente. No que ele jogou, ela disparou. E coincidentemente, o policial pisou um buraco e caiu. Deu aquela impressão. Meu Deus do céu. A impressão é que o camarada tinha atirado no policial, o policial tinha caído por conta do disparo. Graças a Deus não, o policial estava bem. Não deu para fazer mais, porque da forma que ele correu, ele ia em direção à fila que já estava formada de pessoas que adentrariam o clube ali onde ocorreria o show. E aí é aquilo, né? Nós como policiais, como temos o dever de garante, você não pode pensar só na sua defesa. Mesmo se defendendo, você tem que pensar nas outras vidas e na proporção que aquela atuação pode tomar. Então, mesmo ainda garoto, como eu já vinha com essa experiência do Goiás, consegui, mesmo nesse ambiente hostil e nesse contexto assim
de questões de segundo para decidir, consegui resolver e tal. Mas enfim, terminou essa ocorrência. Aí o comandante me chamou: rapaz, você pensa que tá no Goiás? Você tá no setor de clubes de Brasília e você vai dar disparo aqui dentro? Enfim, por conta disso eu fui transferido para o expediente. Bem-vindo ao PMDF. Vamos dar acalmada nesse garoto, tá muito nervoso. Ele tá com o dedo nervoso. E por um lado foi bom, porque assim, eu entendi que realmente era outro contexto, era outra realidade. Nesse show mesmo, lá tinham promotores, tinha um juiz, o comandante foi questionado por várias autoridades depois e tal, embora a ação tivesse sido legítima. Legítima, normal. Legítima. Aí eu percebi que no DF, para a gente ser um policial vocacionado e exercer aquilo que nós sentimos que fomos chamados, exige um pouco mais da gente. E aí foi a hora que eu falei: opa, a realidade é outra. A realidade Tem Matrix aqui. Você comentou um negócio interessante, essa questão que, por exemplo, o policial, ele está sempre preocupado, não só com a segurança dele, como de outrem, né? Exatamente. Eu vi um testemunho uma vez de um policial do Rio, acho que foi nem policial, acho que foi o pessoal da própria comunidade, naquele tiroteio que estava dando lá, quando a polícia entrava no morro. Sim, sim. E eles conseguiam saber exatamente quem que estava atirando, se era a polícia ou se eram os bandidos. Aí o jornalista pergunta: mas como é que você sabe? Não, porque o bandido, ele atira com rajada. Ele atira para acertar qualquer um que estiver na rua. E o policial, a polícia você é tiro um de cada vez mirado. Ou seja, ele está sempre respondendo ao fogo, mirando no criminoso, no ofensor, né, que está tentando tirar a vida dele. Então é uma coisa assim, que é uma guerra irregular, né? Sim. Onde um lado pode tudo e o policial praticamente hoje mal pode se defender, né? É um jogo em que as regras não são equivalentes. Não são. É um jogo assimétrico, né? Exato. Sempre uma guerra assimétrica. Onde um lado pode tudo e o outro pode... Quase nada. Quase nada. Quase nada, e ainda vai ser muitas vezes julgado por esse quase nada. Não só nos meios legais, mas principalmente pela imprensa, né? Adriano, nosso papo tá muito bom aqui, meu amigo, mas a gente precisa dar um intervalinho, né? A gente vai dar um intervalinho aqui, mas a gente continua conversando com o Tenente Adriano. PoliciCast volta já. PoliciCast, um projeto do Blitz Digital, conversando hoje com o Tenente Adriano. Adriano, a gente estava falando sobre essa dificuldade, né, do exercício da profissão policial, que a gente está lá trabalhando com a força, com o uso de arma de fogo, e o nosso, digamos assim, né, os nossos oponentes, o bandido, ele pode tudo e a gente tem que agir sempre sobre regras muito rígidas, não só para proteger a nossa vida, mas para proteger as pessoas que estão em torno das ocorrências que a gente está atendendo. Exatamente, assim, sendo enfático nisso aí, é uma regra que, se for pesar a questão de justiça, ela não é justa. Não. Né? Não é nada justa. Então, assim, ser policial militar é ter a consciência de que o limiar entre você se tornar um herói e bandido, ele é pequenininho. A linhazinha é principalmente tênue. na leitura que a sociedade vai fazer Sim. daquele ato. E é importante você estar comentando isso, Adriano, porque uma das coisas que mais chama atenção e que a gente queria muito ter você no programa é porque você é um dos poucos policiais militares que pelo menos eu conheço que foi promovido por bravura 2 vezes. Não é uma coisa fácil. Não, É um mais processo... nesse ambiente aqui do DF. Sim. E propiciou, inclusive, que a sua carreira fosse uma carreira que você foi sendo promovido. E hoje você, inclusive, é um oficial da Polícia Militar, trabalhando numa função já de gestão dentro da Secretaria de Segurança. E eu queria que você comentasse pra gente essas ocorrências. Como é que aconteceu essas ocorrências que você chegou a ser promovido por bravura? Tá, só antes contextualizando, a gente falou da dificuldade de ser policial militar e, em especial, de ser policial militar em Brasília. A dificuldade no Distrito Federal aqui tem suas nuances. Então, o que eu busquei? O que foi útil para mim? Primeiro, conversar com os mais antigos, ouvir a experiência dos mais antigos e me especializar. Então, eu busquei fazer cursos aqui dentro. Fiz alguns, talvez uns 8, 9, eu não paro. Na verdade, agora eu concluí o de Inteligência em Segurança Pública lá pela Subsecretaria de Inteligência. Porque eu acho que essa formação nossa, ela tem que ser contínua. Eu acho não, eu tenho certeza. Toda. E aquilo que eu sempre falo, você pode ter uma situação de confronto no seu primeiro ano de serviço, como pode estar
ter com 30 anos de serviço. Então, qual o momento que você tem que estar preparado? Quando? Cara, o tempo todo. Não tem como você saber, né? Nos próximos quadros nós teremos algumas ocorrências e aí a gente percebe que em lugar nenhum a gente está tranquilo. E não adianta que, como policial, a nossa atitude tem que ser diferente do cidadão comum. E o que vai fazer a diferença é o treinamento. Então a gente tem que estar treinando constantemente. Tiver a possibilidade de fazer um curso, vamos fazer um curso, principalmente na área operacional. Vamos atirar, vamos conhecer nossas armas, vamos manter limpas nossas armas. Isso tudo é muito importante. Então, graças a Deus, desde muito cedo, até mesmo pela minha experiência no Goiás, lá no meu 3º serviço de rua, eu tive uma troca de tiro em que eu fui alvejado. O perpetrador acabou falecendo, né? Foi o meio que ele buscou, a gente não tinha outra coisa a fazer. Então, isso tudo me levou a buscar treinamento. E eu acredito que todos esses treinamentos foram, assim, fundamentais nas ações exitosas que eu tive. Claro que isso não impediu de eu responder, de eu ser indiciado, nada disso, nada desse conhecimento impediu. Não é um manto de proteção. Não, né? É um manto. No sentido legal. Perfeito. Mas é uma ferramenta de autoproteção para o policial. Perfeita essa definição. Exatamente. Então, assim, busquei esses treinamentos e eles, graças a Deus, me possibilitaram, nos momentos em que eu precisei, reagir de uma maneira a preservar a minha vida, a vida de terceiros e ter um êxito lá na frente, mesmo passando por alguns percalços. E falando sobre as bravuras, realmente, aqui no Distrito Federal, é uma promoção muito difícil. Muito difícil, complexa, embora seja prevista na nossa legislação, porque nós, como policiais, já temos vários deveres embutidos. Encarar um assaltante a banco é nosso dever. Um assaltante de joalheria, nosso dever. Pegar o camarada que matou a mulher, esquartejou, jogou na mala e se fazer o possível, entrar numa mata, já é nosso dever. Então, para você ter uma ação que extrapole o seu dever para ir ser contemplado com uma promoção por bravura, realmente tem que ser algo que vai muito além do que se exigiria normalmente de um policial militar. E aí, de forma resumida, eu tive 2 situações. Ambas eu estava de folga, estava no meu momento de folga. Mas, como eu disse, tranquilo, de lazer, tranquilo, apaisando, vivendo a vida como todo cidadão normal. A diferença é que o preparo, ele fica na nossa mente, a nossa mente está condicionada, e isso tem 2 fatores importantes. Primeiro, ele nos faz antever a nossa ação, nós pensamos no que nós podemos fazer. E segundo, ele nos permite, mesmo em frações de segundos, tomar a melhor decisão. Então, assim, o treinamento mentalizado, ele é muito importante. E aí, nessas 2 situações, ambas eu estava ali no meu momento de lazer, na folga, tranquilo. Numa no Lago Norte, no ano de 2008, e numa outra, em 2013, na cidade de Águas Claras. Ambas cidades aqui do Distrito Federal e cidades aí de classe média, média alta. E ambas de dia, né? Então não foi à noite. Já foge totalmente aí Foge totalmente da rotina, né? Que a gente pensa que o crime ele acontece só à noite, em locais ermos e tal. Bom, essas 2 situações que eu participei, que eu me envolvi diretamente, foram de dia e em locais movimentados, não eram ermos em hipótese alguma e também não era um local de extrema pobreza, pelo contrário, bem ao contrário disso. Então, realmente não existe uma lógica para eu dizer, policial, você tem que se preparar em tal momento, porque nesse tal momento pode acontecer algo. Não. Nós, policiais militares, devemos estar preparados em todo e em qualquer lugar e em todo e em qualquer momento. E graças a Deus, nessa do Lago Norte, era de manhã, 7 e pouca da manhã. Essa foi a primeira, 2008. Essa foi a primeira, 2008. Foram 4 perpetradores que pararam o carro no final de uma festa, fizeram uma rodinha. Eu estava passeando com meus cachorros, pra você ter uma ideia. Estava relaxadão, passeando com meus cachorros, mas armado e com a mente condicionada. E aí foi quando eu vi um deles puxando a arma da cintura e passando para o outro deles ali dessa rodinha, dos 4. Deixaram o carro já na posição de fuga, na via, e 2 ficaram no carro e 2 saíram. E nesse local tinha havido uma festa. Aconteceu a festa à noite e as pessoas estavam saindo pela manhã. Era bem cedo mesmo, acho que era umas 7 e pouquinho da manhã. E as pessoas saindo em direção ao carro para ir embora. Então, muitos carros bons e tal, até porque era na cidade ali do Lago Norte.
E aí esses camaradas começaram a cometer roubos. Fizeram um roubo, um segundo roubo. Nisso eu já tinha ligado no 190, já tinha ligado no batalhão também, já tinha me identificado, informado que se tratavam de 4 camaradas em atitude suspeita, que estava um deles com certeza armado, os demais ainda não dava para saber, mas que pelo menos uma arma de fogo existia e tal. E aí eles fizeram o primeiro roubo, o segundo roubo, o terceiro roubo, acho que lá pro 4º roubo, a vítima reagiu e eles deram 2 disparos. Na pessoa, na vítima. Então foi uma tentativa de latrocínio, né? Que eu acho um crime bastante absurdo. Dos crimes que realmente me deixa mal, são covardes. O estupro, o latrocínio, eu acho bem reprovável. Não que os outros não sejam, mas esses em especial. Causa uma revolta especial. E aí, nessa tentativa de latrocínio, ele alvejou a vítima por 2 vezes. Os 2 disparos alvejaram. Um pegou de raspão, mas o outro pegou entre o final da canela e o início do pé ali, pegou bem no meio. O que até depois, lógico, a gente ficou sabendo, o impediu de trabalhar, de exercer as profissões por mais de 6 meses ali, a vítima. E aí, nesse momento, como as viaturas não tinham chegado ainda em apoio, até mesmo pela distância e pelo horário, estava havendo troca de equipes, né? A equipe noturna saindo, a do dia entrando, e nesse ínterim todo, e a gente sabe que isso tudo acontece muito rápido, então eu tive que agir. E acabou até porque já tinha uma pessoa baleada? Já tinha uma pessoa baleada, eu já tinha informado, a viatura não tinha chegado. E aí a hora, né, que entra o preparo e entra aquele nosso sentimento de policial que aí algumas pessoas não entendem. Falou, enquanto todos correriam, aí o louco do policial vai pra cima. E aí mesmo sem estar de colete balístico, mesmo sem estar de serviço, mesmo sem estar fardado, fui pra cima, sem anteparo, era um campo aberto. Aí acabou resultando uma troca de tiro. Eu alvejei o camarada que estava armado e que tinha atirado na vítima e que atirou em mim também. Alvejei ele, consegui desarmá-lo. Nisso, o outro correu em direção ao lago e os outros 2 em direção ao carro. Consegui alvejar o pneu do carro ainda antes deles saírem e fui atrás do outro. Alvejei também, consegui prender. Esse segundo ele estava com um paga-sapo, uma arma de plástico, de brinquedo. E aí isso se desdobrou, né? A gente prestou socorro à vítima, graças a Deus ele não faleceu, não foi levado nada dele. Nessa situação a gente recuperou, o cara já tinha pego celular e carteira, mas a gente recuperou. Embora a imprensa não tenha contribuído, né? Até falei numa outra oportunidade, saiu lá PM, mata estudante, porque esses 4 meninos estudavam juntos e esse intento deles começou na sexta-feira, com uso de drogas, bebidas, provavelmente algumas outras práticas delituosas, e resultou na manhã, de sexta para sábado, esse arrastão ali. E aí, graças a Deus, né, eu estava ali, estava armado, e estava preparado, e a gente também não pode ser aqui, o que eu posso dizer, orgulhoso no sentido de dizer, o meu preparo, não. Eu coloco sempre a condicionante Deus aí. Deus nos ajuda, embora nós façamos a nossa parte. E aí juntou eu ter feito a minha parte com a proteção divina. Graças a Deus, ficou só numa tentativa de latrocínio. O latrocínio não concluiu. E recuperamos os bens. O garoto foi atendido, o rapaz lá, o jovem, Fernando. Acho que até falei o nome dele em outras reportagens aí. E embora a imprensa tenha feito isso tudo, eu tenha sido denunciado, virei réu de homicídio por conta disso. No final das contas, passei 2 anos enrolado aí, mas fui absolvido sumariamente e a justiça foi feita. Eu lembro até hoje a sentença do juiz, doutor Fábio Esteves. Foi uma sentença muito bem escrita, muito bem fundamentada, que serviu também como base no processo por bravura que tinha sido instaurado, porém estava sobrestado por conta dessa situação. Da parte judicial. Concluiu lá, anexei a sentença do juiz e, graças a Deus, fui contemplado com a minha primeira bravura. Porque realmente foge do normal. Estava sozinho. Nessa época você era o quê? Era cabo? Nessa época eu era cabo. Já foi a 3º sargento. Aí, como passou esses 2 anos nessa situação, tramitando, eu fui promovido a 3º sargento, naturalmente, por conta da Lei 12086, que foi promulgada em 2009. Então eu saí 3º sargento em 2010. 3 meses depois, toda essa situação resolveu
E eu fui promovido a 2º sargento. Aí eu até costumo dizer que eu fui 3º sargento por 3 meses. O número 3 me acompanhou. Voou no almanac. Voei. Foi meteórico, né? E a segunda vez? A segunda vez eu estava fazendo um outro curso no Batalhão de Operações Especiais. E a gente teve uma liberação para compra do enxoval e tal. Era o curso de segurança dignitários. Para compra de enxoval. E aí, a gente foi liberado à tarde. Na segunda-feira tinha que estar com tudo pronto. Então, era bastante coisa que tinha que ser comprada. E eu tirei essa tarde, então, para resolver várias questões do enxoval e também de um carro que eu tenho, um carro antigo, que eu alugo. Esse dia estava alugado para um grupo aqui de Brasília, um grupo de comediantes, os melhores do mundo. Então, já tinha feito alguma coisa em relação ao enxoval e estava arrumando esse carro ali para poder entregá-lo logo mais. E aí, nesse ínterim, nessa época eu morava em Águas Claras. O prédio, ele fazia uma esquina. E essa situação toda aconteceu numa parte em que eu não tinha visual. Os camaradas renderam uma senhora, uma moça, uma jovem senhora aí, que vendia joias e tinha parado com o carro falando ao celular. Normal, né? Ficou desatenta, não percebeu. Os 2 criminosos aproximaram, pegaram o baú dela, tentaram levar o carro, o baú que ela tinha as joias, guardava as joias ali que ela vendia, na época avaliado em mais ou menos R$50 mil. O que hoje talvez desse aí entre, sei lá, 300 mil ou mais, era um valor realmente considerável. E aí eles levaram não só o baú, como puxaram dela o cordão, os brincos e tal, o que provocou uma lesão nela, né? Então, quando eu vi a situação, ela já estava na guarita do prédio e o porteiro me chamando. Eu cheguei lá, eu vi ela chorando, a vi chorando e com o pescoço machucado. Isso de dia? De dia. 4 horas da tarde no máximo. 3 horas, entre 3 e 4 horas da tarde. De dia, cidade movimentada. Aí, diante disso, não dava para ir no meu carro, que eu estava organizando, estava trocando a bateria dele e tal, e era um carro antigo. Vi que o carro dela eles não tinham conseguido levar. Pedi autorização para ela, perguntei se, né, depois de tudo tranquilizei, entrei no carro dela e a gente deu uma volta em Águas Claras e eu fui fazendo contato com a PM para a gente conseguir abordar. Perto lá do parque, nós visualizamos 2 camaradas que poderiam ser os suspeitos. Falei com ela, vou passar devagar aí, se for, você me avisa. E até então também não tinha chegado o apoio. E eu já tinha falado para ela, me identificado como policial, não dava para titumbiar ali e voltar atrás, né? Eu tinha que continuar. Claro. A minha intenção era passar do lado, se ela reconhecesse, me avisar discretamente. E a gente ia acompanhando, monitorando até a viatura chegar e conseguir fazer a abordagem. Só que quando a gente passou ao lado dos 2 indivíduos ali, ela acho que juntou um misto ali de emoção com nervosismo. E ela gritou muito alto, são eles, moço, são eles. E a rua relativamente estreita. Nesse ínterim, um dos criminosos puxou a arma de fogo, já puxou apontando para o carro. Eu só acelerei, ouvi o estampido ainda do disparo. Um pouco mais à frente, eu fiz uma manobra que a gente chama de 90 graus, para me proteger pela coluna do carro e ter condições de reagir e ao mesmo tempo protegê-la, né? Mais uma vez a gente volta naquilo, a gente não tem que se preocupar só com a gente, como policial militar. A regra não é justa. A gente também pensa em todo mundo. Os bandidos não, eles atiraram. Mas não só puxar a arma e atira, a gente tem que... Você tem que pensar... Fazer um cenário, criar uma série de cálculos para não... E isso tudo, frações de segundos. E aí aconteceu que eles não vieram para cima, eles deram esses 2 disparos só para garantir a fuga, só que eles correram para dentro do parque, pularam a cerca e tal. Eu terminei a manobra, voltei, solicitei que ela voltasse para o prédio, porque caso eu alcançasse, eu ia precisar delas. Aí ia pular a cerca também, só que quando eu comecei a pular a cerca, no sentido literal, tá? Pular a cerca mesmo. Aí o camarada lá de dentro atirou novamente. E isso 4 horas da tarde no Parque de Águas Claras. Com mulher passeando com filho no carrinho, cachorrinho, tudo no parque. O camarada atirando a ele. Eu não tinha como devolver os disparos, porque a gente tem a responsabilidade. Final das contas, chegou uma viatura. Consegui, com o apoio deles, prender o primeiro indivíduo. Eles foram por um lado, eu fui por outro. Ele tentou sair do outro lado da matinha, mas eu conheci o local, consegui prendê-lo. E, em seguida, com a chegada dos outros policiais, principalmente com o BP Só um Cães... minutinho, Adriano. Você vai acabar essa história rapidinho, porque agora
A gente tem que fazer mais um intervalinho aqui no PoliciCast, mas o Adriano vai voltar e dar o fechamento dessa ocorrência aí pra gente, né? Vamos. Precisamos desse desfecho. Então a gente volta já com o PoliciCast. Estamos de volta com o PoliciCast, ansiosos para saber o desfecho da ocorrência, Adriano. Já estava aqui agoniado. Essa ocorrência ela teve um desfecho, assim, não sei se eu poderia dizer, mas meio engraçado, meio cômico pela situação toda. Embora não seja nada engraçado alguém cometer um tipo de roubo. Engraçado tipo, agora. Na hora não foi tanto. Na hora não foi nada engraçado, muito tenso. Mas depois que a gente prendeu esse primeiro indivíduo, diga-se de passagem, que ele já tinha 13 passagens pela Polícia Militar, ou, aliás, pela polícia, das quais 3 eram homicídios. Esse primeiro. Extremamente perigoso. Extremamente perigoso. O segundo, depois que a gente levantou a ficha dele, já tinha 6 homicídios e 2 tentativas. E então, soltos? Na rua. Soltos na rua. Estavam lá na rua, continuando roubando, né? E trocando tiro com Tentando polícia, matar os outros. atirando no meio da rua. Exercendo a profissão deles, né? Exercendo a Que é roubar profissão. os outros. Assassinos, né? Profissionais exercendo a profissão com louvor, né? E aí, com a prisão desse primeiro indivíduo, desse primeiro criminoso, chegou o BP Cães e chegaram outros policiais. E como eu vi toda a situação, eu falei, cara, ele não saiu dessa área aqui, que era uma área de mata. Com certeza ele tá aqui, porque o outro eu peguei do outro lado. E ele não saiu. Se ele tivesse saído, eu tinha visto. Vamos fazer o seguinte, a gente faz o cercamento, porque o BP Cães já tinha entrado na rede rádio e falou que estava chegando. Então a gente fez só o cercamento da área, para não contaminar, né? O cão não conseguir farejar. Então a gente só fez o fechamento, chegou o cercamento, chegou o BP Cães. Aí eu mostrei para ele onde os camaradas tinham pulado, o caminho que eles tinham feito. Eles levaram os cães também, imagino que seja por algum protocolo, até o que a gente tinha sido prendido também, para fazer o farejo dele ali. Sentiu o cheiro do camarada, cheiro de ladrão é característico. E aí... O cachorro da PM já sabe. Já sabe, esse é ladrão. E aí eu sei que soltaram, aliás, não sei se foi 2 ou 3 cachorros no mato. Cara, e foi questão, sei lá, de 3, 5 minutos no máximo. Essa parte que eu acho engraçada. Aí a gente ouviu, ai. Acho que deve doer um pouquinho a mordida. Eu nunca fui mordido por cachorro, mas deve doer. O cachorro já deu o seu alô pra ele. Já deu o alô, e aí as equipes entraram e a gente recuperou todas as joias da senhora, recuperamos os outros objetos que ela tinha levado, apreendemos a arma de fogo. Ele tinha disparado todas as munições e ele usava um revólver. E era aquela munição mais P, ou seja, o camarada realmente estava preparado para o confronto. Ele não estava usando munição simples, munição velha, era munição nova, boa e aquela mais P, né? Ela é mais alongadinha, com um pouco mais de pólvora. Saiu de casa com a intenção. Com a intenção. Saiu de casa preparado para a morte. E foi até engraçado, antes da gente entrar que na audiência, esse camarada, a gente, né? Porque quem já participou de audiência sabe que é mais ou menos isso aqui, com o juiz aqui, o promotor, tal, o advogado, o PEBA, te olhando aí, desculpa o termo, o ladrão. o criminoso. Termo policial. O cidadão em confronto com a lei. O vulgo vagabundo. O vulgo vagabundo. Fica aqui pertinho de você, te olhando e tal, você vai ali. Isso é o julgamento, para quem não conhece, ou o policial que participa a primeira vez até acha estranho, Para né? quem nunca teve essa oportunidade. Né? Só para ter uma ideia do cenário. E aí esse camarada me olhando o tempo todo ali, tipo, encarando mesmo. E era um camarada com 6 homicídios e mais 2 tentativas, e pegou a terceira tentativa contra mim, né? Porque ele atirou. Então, dentre as outras coisas, ele também foi indiciado ali pela tentativa de homicídio. E aí eu falei com ele, na audiência. Ele tá me olhando por quê? Baixa a porra da tua cabeça. Não pode usar. Baixa a cabeça só. Baixa a cabeça. E aí eu achei engraçado, né? Pra gente ver como é que entra as inversões. A juíza, ela chamou a minha atenção e não a do camarada. Que tava tentando te intimidar. E depois foi criar uma história que vingança não leva a nada, como se eu tivesse alguma intenção de me vingar do camarada. Eu falei, cara, que sociedade. E assim... porque do conforto de um gabinete, né, do magistrado, que acaba o julgamento, tem uma salinha ali com lanche, elevador privativo. Um garçom levando uma água, um cafezinho. É mole, fácil, mano, né? Aí a gente realmente, assim, é até bom poder dividir isso, porque
porque com certeza devem ter pessoas nos assistindo que querem entrar na polícia e tal, e ficam vendo só ali aquelas fotos no Instagram de um policial bonitão de óculos, bombadinho, com tatuagem, e acha que é isso, polícia. Cara, não é. Então você que tá querendo seguir esse caminho, primeiro busque saber se você tem essa vocação. Não é fácil ser policial militar, não é apenas um emprego. Eu acredito que realmente é um sacerdócio. Excelente. Não, a gente vai aproveitar agora também, né, que o Adriano tem essa experiência sensacional na parte operacional, e nós vamos fazer uma análise aqui de 2 casos. Eu vou pedir para nossa produção colocar aqui na televisão, então, o primeiro caso, para que nós possamos analisar junto com o Adriano aqui. Esse caso aconteceu no Amapá, salvo engano, na data de ontem. Os senhores podem ver aqui que é um laboratório. É um laboratório, né, de atendimento de exames. E entram 2 criminosos, apontam as armas ali para as pessoas, né? E lá no fundo tá o... E lá no fundo tem um policial militar, né, lá do Cuchumamação de 2008. Ele vai... E aí ele reage e tem a troca de tiros ali. Se puder botar o vídeo do outro ângulo pra gente poder enxergar melhor. Então, desse ângulo que a gente consegue ver, o policial é esse aqui, né? O policial tá até num lugar privilegiado, que ele tinha controle visual do local. Os caras chegam, né? A postura agressiva pra caramba. Puxa ali o cidadão pelo cabelo. E o vagabundo já procura o armamento pra ver se é policial. Aí o policial viu que não tinha jeito, ele tinha que reagir, dar o primeiro disparo. Tem a troca de tiros. Mas infelizmente aí o soldado Randolfo, né, do 12º BPM, veio a falecer no hospital. Essa ocorrência, na sua visão, que é uma ocorrência muito rápida, são 25... Deixa eu até olhar no vídeo aqui, pra gente não falar besteira, né? Se puder deixar até o vídeo aqui na televisão, toda a ocorrência, do momento que os criminosos entram até o momento que tem a troca de tiros, dura 26 segundos. Mas eu acho legal, porque às vezes as pessoas, né, o cara que nunca participou de uma situação dessa, não tem ideia como o negócio é rápido. E como você tem que tomar uma decisão de vida ou morte, literalmente infrações de segundo. Isso reforça o que a gente falou no decorrer da reportagem, né? Porque são frações de segundo para você pensar numa série de fatores, inclusive na sua própria sobrevivência, mas considerando a vida de outras pessoas ali, inocentes, e conseguir nesse pouco espaço de tempo, porque é tudo muito rápido, tomar a melhor decisão, a decisão mais acertada. E depois ser julgado, como a gente brincou aqui, né, por alguém que está ali no conforto do seu escritório. E o principal também não é só isso. Eu acredito também, Adriano, que é a questão da falta de empatia. Sim. Com a população, com quem está sendo ameaçado, apontado por uma arma de fogo. Porque nós vivemos hoje também uma questão até ideológica também, afetando órgãos da justiça. Né? Mas nessa situação, você acha que o policial, claro, tendo todo o respeito e memória dele, mas ele teria outra alternativa a não ser reagir? Ainda mais nesse momento que o criminoso revista as pessoas para saber se elas são policiais? Antes de mais nada, se a família do soldado Randolfo, né? Randolfo estiver assistindo, é um vídeo muito novo, eu não tinha visto ainda. Expresso meus pêsames. Que Deus também, conforte a família aí, que vocês estejam bem. É uma perda irreparável. Mas entendemos que ele vai tá num lugar melhor que a gente. Esse é o que nos conforta. Sobre a ocorrência em si, acho que o Major Aguiar até comentou, uma coisa que se percebe é que ele poderia ser atendido estando de costas para a porta principal de entrada, como esse cidadão de camisa rosa, salvo engano, ou nessa outra cadeira em que ele tem uma visão ampla de todo o local. Não sei se de forma intencional ou não, ele ocupou o melhor lugar. Então ele estava no melhor lugar em relação a ter visual do local. Então, se for intencional, parabéns, correta. Sensacional, certinho. A partir do momento que o camarada entra, a gente percebe que ele se levanta, ele tenta acalmar o camarada porque eles estão agressivos, ele ganha o espaço, se deita no chão voluntariamente, justamente para dificultar a revista da arma, só que ele tem visual e ele percebe que o camarada faz a revista. Ele passa a mão na cintura do camarada e eles estão agressivos. Na minha visão, claro que é difícil a gente analisar a ocorrência de outras pessoas, ele não tinha outra alternativa. Ele tinha que reagir. O criminoso, na hora que ele
tivesse revistado esse primeiro cidadão. Inclusive, ele já tinha pego a carteira dele também. Tanto é que a gente vai mostrar, né? O pessoal da produção tá passando o vídeo de novo. São poucos segundos. Dá para reparar que ele revista para ver se tem arma, tira a carteira e aí na hora da troca de tiro ele joga a carteira no chão. Esse cidadão depois ele vai sair da linha de tiro, vai ficar a carteira dele. Então, provavelmente esses criminosos iam verificar a documentação. Provavelmente sim. Provavelmente sim. E é aquilo que eu sempre carrego comigo. Eu prefiro morrer reagindo do que ser dominado e ser morto de forma covarde ou executado ou torturado. Você troca a morte certa por uma chance combativa de vida. Ele optou ali, a alternativa dele era ser identificado e provavelmente morto ou reagir e ter êxito. Ele reagiu e infelizmente os criminosos poderiam também executar as outras pessoas também. Então ele salvou a vida dessas pessoas, deu a vida dele e a ele a nossa continência, o nosso respeito. É um herói que infelizmente veio a óbito. Exato. E aí eu costumo até dizer que a PMDF está à frente disso aí, porque ela não só homenageia os heróis mortos. Eu mesmo tive a oportunidade de ser contemplado com uma homenagem da Polícia Militar em decorrência dessas ações que eu já tive, algumas outras e tal. Eles colocaram como herói vivo, né? Muito legal. Excelente. Mas minhas condolências à família e, assim, meus parabéns ao policial. Não, e nós também, em nome do Blitz Digital, a gente manda aqui aos nossos pêsames à família do soldado Randolfo. E que o nosso Senhor, né, o receba em sua glória eterna, porque no céu tem um lugar especial reservado aos heróis. Eu acredito nisso. Então, e nós vamos passar agora uma outra ocorrência. Essa ocorrência já é mais antiga um pouquinho, e é uma ocorrência que se desdobrou aqui no Distrito Federal. Você teve conhecimento dessa ocorrência? Essa aí sim, a outra não. Essa eu vi. Foi bem divulgada. Um subtenente nosso, da PMDF, que o policial não tem paz na vida dele nem para fazer um tratamento de dente. Você tá ali no dentista, e relaxar. Olha a hora, 10 horas da manhã, cara. Imagina que seja pela manhã, né? 10h30 da manhã. 10h30 da manhã. O cara fazendo um canal ali, anestesiado. O cara já tá numa situação difícil na vida dele, né? Dente é chato. Então, o policial militar, ele tá aqui, né? Sendo atendido aí na questão odontológica, mas ele não sabia que nesse momento, a gente tem até as filmagens, depois a gente pode mostrar também, mas nesse momento ele tá tendo um assalto dentro da clínica odontológica. Que, salvo engano, essa ocorrência na cidade de Ceilândia. Isso. E os criminosos, conforme aconteceu também lá no Amapá, 10h30 da manhã, entraram e estão rendendo as pessoas lá dentro, armados, e fazendo ali um arrastão lá dentro, e ele numa posição totalmente desguarnecido, totalmente vulnerável. Ali já dá para ver os criminosos lá em cima. E eu queria que você fosse comentando, Adriano. Pois é, essa ocorrência realmente ela foi muito difundida aqui no DF, e aí nós temos aqueles policiais... Agora ele circuitou, Kilson. Sim. Tirou lá o caninho de sucção da boca. Ó, você vê que ele tenta manter a tranquilidade, ele protege a arma de fogo dele. Quando o bandido olha, o criminoso olha, ele já se joga no chão, justamente até para dificultar que seja desarmado. Foi mala. Foi mala, foi esperto. Ele jogou e já tenta pegar a arma. Percebe-se que ele tá ali tentando pegar. O tamanho da faca do criminoso. A faca de açougueiro. Olha lá. E o vagabundo vai para revistar ele, para ver se ele tá armado. Claro. Que é a hora também que ele reage. E o cara com a faca no peito dentro dele, de uma sala minúscula. Cheio de equipamento odontológico. Lá. Aí ele consegue render o vagabundo. Muitas pessoas aqui em Brasília, entre policiais, civis paisanos que eu digo, entre policiais e paisanos, criticaram a ação de ele não ter atirado aqui. Mas vocês perceberam que ficou umas 2 ou 3 mulheres no meio num da espaço uma muito sala perto. Minúscula, ele não tem... Volta aquilo que a gente falou, você não pode preocupar só com a sua vida. Você tem o dever de garantir, as outras pessoas defendem da sua ação também. Então, assim, ele, na verdade, aumentou o risco da vida dele para proteger os inocentes. Um mal maior ali dentro. É o que eu falo, isso só pode ser um sacerdócio, cara. Não dá para dizer que é um emprego, que é um serviço. Não dá. Até que você falou uma coisa muito interessante. Claro que nós temos famílias, os policiais, a gente precisa ter um mínimo de uma qualidade de vida para poder oferecer até o nosso tempo e a nossa vida. Porque dizer que compensa isso tudo não compensa, né? Não. Quanto que você tem que ganhar de salário para pagar para você morrer? Não, e você vê que vale ali nessa ocorrência aí, no momento que ele dominou o primeiro e vê um segundo, e ele entra em luta corporal com esse segundo.
Graças a Deus, o vagabundo era tão covarde que não teve coragem de levantar pra ir ajudar o Ajudar o parceiro. colega, é. Senão ele tava enrolado. Exato. Não, e assim, até a própria atitude dele de autocontrole, controle do ambiente. Ó, o tempo todo, tá vendo? 3 mulheres ali, ó. É. E eles fez controle de cana, ele em momento nenhum apontou a arma em E ele direção tá às de olho pessoas. ali também na entrada, aí o outro criminoso vai entrar correndo, olha lá. Quando ele vai fazer o quick pick, ele dá de cara com o cara reage, entra em luta corporal com ele. Então, esse policial, realmente, eu achei a atitude dele um herói. E nasceu de novo. E nasceu de novo, porque E nessa ele, oportunidade aí, né? Extremamente competente, extremamente controlado, né, da parte do ambiente. Que ele poderia, nessa Você vê que não situação- teve exageros, né? Ele não atirou mais vezes, ele fez o necessário para Fez o conter. necessário, tranquilo. Preservou a vida, inclusive, dos vagabundos aí, dos criminosos. Sem dúvida, Exato. porque ele podia ter Poderia ter detonado os dois. os dois. Exato, Estaria né? justificado. Então, a gente vê que... Uma pena que, infelizmente, esses caras vão ficar na cadeia. É, isso aí Infelizmente. que é chato. nós temos um Felizmente. caso agora recente, tá na imprensa, depois a gente podia até... Minhas palmas aí pra esses dois. Não, esse aí foi Esse aí, sensacional. Parabéns ao policial. Sensacional. Depois Aí a gente né? vai ver Orgulho se... de ser policial militar. Muito mais que segurança. Muito mais que segurança. Todos os bordões aí da polícia. E a gente cara sabe aí- também que tem um fator, né, Adriano, que você comentou que a gente tem que pontuar aqui. Jamais a gente pode colocar numa ação dessa que o policial que teve sucesso ou que teve uma situação onde ele se feriu ou até veio a óbito, como uma questão de competência. Às vezes é sorte. É, Sim, foi sem o que eu dúvida, falei. sem Deus, dúvida. ele vai ter que estar contigo ali, aí entra a sorte, tem né? Rambo, Porque eu esse negócio acredito de que a Rambo é nossa só um sorte é filme, Deus. Mas é isso, é a sorte aliada a preparo. E Adriano, às vezes nem sempre a meu situação amigo Olavo, chega no olha, bom termo, essa né? eu achei sensacional a entrevista. Gostei demais dessa análise que a gente fez aí, né? Uma novidade aqui no Policecast. Vamos trazer mais coisas desse jeito aí. E foi um prazer conversar com você, meu amigo. Deixa aí sua despedida aí pro nosso público. Eu quero dizer que estou aqui diante de 2 camaradas que eu admiro, e não é porque estou diante deles, eles sabem disso. E é um prazer ladear nessa mesma instituição, ombrear com os senhores e dizer a todos que nos assistem que a Polícia Militar é isso aqui. Homens, mulheres, que honram o compromisso, que sacrificam, que doam a vida por pessoas que a gente nem conhece. E, enfim, é isso. Muito obrigado aí pela audiência e sucesso a quem nos assiste e sucesso aos senhores aí. A gente que agradece, Adriano. Foi sensacional a sua presença aqui. E nós agradecemos também a todos que nos assistiram aqui na televisão. E agora também esse programa vai ficar disponível na internet, no canal do Blitz Digital no YouTube. Então, sempre que você quiser assistir esse programa, ou você assistiu só o finalzinho dele aqui, tá curioso para saber a entrevista toda, ou quer rever a entrevista, acesse lá o canal do Blitz Digital no YouTube e nos vemos no próximo programa, se Deus quiser. Um forte abraço. Forte abraço, até logo.